Olá, meu irmão, minha irmã. Saudações a você, paroquiano e amigo. Mais um dia nos unimos na fé e na esperança, pedindo a Deus que nos dê a fortaleza e a paz para caminhar cada dia confiantes de que com a sua graça venceremos todos os desafios que a vida nos apresentar. Por isso nos unimos em oração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. A palavra de Deus alimenta a nossa vida espiritual. A palavra de Deus é luz que nos orienta. E nesta terça-feira, dia 16 de fevereiro, escutemos o Evangelho de hoje, de Marcos, no capítulo 8, versículos 14 ao 21. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os discípulos tinham se esquecido de levar pães. Tinham consigo na barca apenas um pão. Então Jesus os advertiu: prestai atenção e tomai cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. Os discípulos diziam entre si: é porque não temos pão. Mas Jesus percebeu e perguntou-lhes: por que discutis sobre a falta de pão? Ainda não entendeis nem compreendeis? Vós tendes o coração endurecido? Tendo olhos, vós não vedes, e tendo ouvidos, não ouvis? Não vos lembrais de quando repartis 5 pães para 5.000 pessoas? Quantos cestos vós recolhestes cheios de pedaços? Eles responderam: 12. Jesus perguntou: e quando repartis 7 pães com 4.000 pessoas, quantos cestos vós recebestes cheios de pedaços? Eles responderam: 7. Jesus disse: e vós ainda não compreendeis? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caros irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje se encontra depois de 2 episódios descritos no capítulo 8 de Marcos. O primeiro deles foi a multiplicação dos pães e dos peixes. Em seguida, o diálogo com os fariseus, que pediram para Jesus mais um sinal, ou seja, que Jesus realizasse algo espetacular, grandioso, um milagre, como a multiplicação dos pães. E então Jesus disse que não realizaria mais nenhum sinal ali para eles, porque Jesus ele veio para salvar, não para realizar espetáculos que saciem a sede de curiosidade das pessoas. E no Evangelho de hoje, então, Jesus ele já está na barca com os discípulos, caminhando para outra margem do lago. E estando na barca, os discípulos percebem que levavam apenas um pão. O que está por detrás do pensamento dos discípulos? Eles se deram conta que depois da multiplicação dos pães e dos peixes, e de haver sobrado tantos pães e tantos peixes nos cestos, eles não guardaram para eles, tinham apenas um pão na barca. Talvez aquela preocupação que eles tinham era de guardar, acumular para o futuro. Mas vejam bem, eles não estavam com Jesus, quem promoveu a multiplicação dos pães e peixes? Pois bem, às vezes nós também podemos esquecer o sentido das coisas e ficar preocupados em acumular as coisas para ter segurança. É verdade que sim, trabalhamos para ter um sustento digno para a família, mas podemos esquecer da família e ficar presos, preocupados somente com os números e nesse trabalho, esquecendo do bem que visamos ao trabalhar pelo sustento e pelas boas condições de vida na família. Jesus
Então diz no versículo 15 aos discípulos: Prestai atenção e tomai cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. Fermento dos fariseus e fermento de Herodes. Fermento é aquela coisa que, colocado na massa, faz com que ela cresça, se desenvolva. No fundo, o que se desenvolve desse fermento dos fariseus e fermento de Herodes não é algo que Jesus quer para os discípulos, não é algo que Ele quer para nós. Do que se trata? De que Jesus está falando desse fermento dos fariseus e de Herodes? É desse fermento de ficar preso a um sistema de recompensas, de acúmulo, de buscar segurança apenas nas coisas materiais. Vejamos bem, Jesus não diz que a gente não deve se preocupar pelo trabalho e pelo nosso sustento, de jeito nenhum. Mas ele, outra vez com os discípulos, volta ao sentido das coisas. Eles não estavam com Jesus, quem promoveu a multiplicação dos pães? Por que então eles estavam tão preocupados em não terem guardado mais pães? Em vista a este pensamento dos discípulos, Jesus diz a eles, em forma de pergunta: Por que discutis sobre a falta de pão? Ainda não entendeis nem compreendeis? Vós tendes o coração endurecido? Tendo os olhos, vós não vedes, e tendo ouvidos, não ouvis? Com essas perguntas, Jesus, ele não está chamando a atenção da incapacidade de compreensão dos discípulos. Jesus não tinha a intenção de rebaixá-los e humilhá-los. Jesus, ele tinha a missão de formá-los para serem seus seguidores, que seriam seus apóstolos. Jesus, ele não estava procurando um grupo de pessoas, de amigos para o bajular. Jesus precisava que eles entendessem para depois transmitir os seus ensinamentos. Não sejamos nós de cabeça dura para compreender. Busquemos conhecer o Evangelho para entender o que Jesus quer nos ensinar. Não sejamos de coração duro, fechado, sem fé e sem confiança. Quem encontra Jesus na barca de sua vida pode navegar com fé e segurança, que tudo dará certo, mesmo se vier uma tempestade. Porque se nós temos fé e confiança em Jesus, nele nós encontraremos a segurança que necessitamos para viver e enfrentar os desafios da vida. Não deixemos jamais esquecido quais são as nossas prioridades de vida e o sentido das coisas que fazemos, e deixemos que Jesus caminhe conosco na barca da nossa vida. E agora eu te convido a apresentar os teus pedidos ao Senhor. E rezemos como nos ensinou Jesus. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Consagremos também a você e a sua família a Nossa Senhora. Reze junto comigo. Ó minha Senhora, ó minha Mãe, eu me ofereço todo a vós, e em prova da minha devoção para convosco, eu vos consagro neste dia os meus olhos, os meus ouvidos, a minha boca, o meu coração, e inteiramente todo o meu ser. E porque assim sou vosso, ó incomparável Mãe, guardai-me, defendei-me, como filho e propriedade vossa. Amém. Supliquemos a bênção de Deus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. E que Deus Todo-Poderoso derrame suas bênçãos e suas graças sobre você e sua família, e vos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Força e ânimo, Deus está contigo.